Olá, hoje eu vou mostrar a solução do problema de número 49, Group Anagrams, do LeetCode, que rodou em 21 milissegundos e bateu 94,41% das outras soluções. Então vamos começar, sempre seguindo o princípio dos 5 tópicos, a estratégia de 5 passos da Amazon. Primeiro a gente lê o enunciado, depois a gente tira dúvidas, depois a gente brifa o que a gente entendeu. E aí a gente passa para... A gente brifa o que a gente entendeu já em código, e aí a gente passa para explicar o que a gente fez e depois, por fim, a gente resolve qualquer bugs, tá? Mas, como a solução já está aqui, esse é um vídeo de explicação da solução para que seja entendido. Vamos lá. Vamos começar lendo o enunciado da questão. Então, questão de número 49, agrupamento de anagramas. Dado um array de strings strs, grupe os anagramas juntos. Você pode responder na resposta, não importa a ordem, tá? Então, por exemplo, vai chegar esse input, strings, é um array de strings, e você tem que agrupar os anagramas. Então, por exemplo, EAT e TA são anagramas. Anagrama é quando você pega as letras de uma palavra e troca a ordem dela. Se você pegar o E e colocar no meio, pegar o A e colocar no final, pegar o T e colocar no começo, você transforma EAT em TEA. Isso é um anagrama. E aqui é como ele quer que seja retornada, tá? Então, não tem string no string que seja arrumado na forma de bate, enfim, tem algumas outras coisas aqui, isso que já é suficiente para a gente entender. Então, o que geralmente as pessoas fazem para resolver esse problema é o seguinte. Eu vou pegar aqui no ScaleDraw, eu vou colocar aqui o input e o output. O que as pessoas geralmente fazem é, por exemplo, o EAT, o TA e o ATE, né, então each, tia e h, são todos anagramas um do outro. Geralmente o que as pessoas fazem é pegam o EAT, o TA, o ATE, ordenam em ordem alfabética, então A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, AT, ou seja, vira AET, e eles pegam o seguinte, eu ordeno em ordem alfabética, vai virar AET. Aí eu pego o EAT, ordeno em ordem alfabética. Se der AET, eu coloco no array do AET. Então, EAT é um anagrama de AET. Pego o TA, ordeno em ordem alfabética. Deu AET, pego o TA e coloco aqui. Deu ATE, ordeno em ordem alfabética. Deu AET, eu coloco aqui. É isso que eles fazem. Gente, você ordena em ordem alfabética e coloca. Só que tem um pequeno problema. Você está rodando aqui um algoritmo de sorteamento alfabético. Então você está sorteando as coisas de forma alfabética. Isso tem um custo. Isso tem um custo de big O, tem um custo de operação. E se a gente tivesse uma forma mais rápida de fazer isso? Aí que vem a questão. E se a gente pegar cada letra do alfabeto e a gente tem aqui um dicionário onde cada letra do alfabeto é equivalente a um número primo, e eu vou dizer o porquê número primo, e não um número sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente fizesse o seguinte, por exemplo, a gente pega o EAT, o TEA e o ATE. A gente sabe que, por exemplo, 1 mais 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2 mais 1, que é a mesma coisa que 1 mais 3 mais 2. A ordem na soma não importa. Então, o que a gente faz? A gente pega, a gente mapeia cada letra para um número e a gente vai fazer o seguinte. Na multiplicação também não importa. Tá? 1 vezes 2 vezes 3, 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa. Você pode até ver aqui. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Então, a matemática não importa com isso. Então, a gente faz o seguinte. Se o E equivale, a gente procura aqui, A, B, C, D, E, a 11, vezes o A equivale a 2, vezes o T equivale a... cadê o T aqui? 71. Esta soma, ou melhor, essa multiplicação vai dar o valor de 1562. Não importa a ordem dos caracteres. Se forem estes caracteres, o A, o E e o T,
vai dar 1562. João, por que que a gente não usa soma? E por que que a gente não usa números sequenciais? Se o A equivale a 1, o B equivale a 2, o C equivale a 3, e eu tenho os anagramas A, eu só tenho A, na lista de strings, eu só tenho A e eu tenho B, e eu tenho, ou melhor, eu tenho a C e eu tenho o AB. AB se fosse soma, seria 1 mais 2, que é igual a 3. E o C é 3, que é 3 mais nada é igual a 3. Tá vendo que entraria em conflito? Então, por que usar números primos? Porque a multiplicação de números primos nunca vai dar igual. Nunca. Então, nesse caso aqui, A é 2, B é 3 e C é 5. Então, vamos pegar aqui. Ó. Se um for AB e o outro for C, a gente pega e dá uma olhadinha. Ó, 2 vezes 3 e só 5, 2 vezes 3 é 6. Então, nunca resulta no mesmo valor. Por isso, usar números primos e multiplicação, e não número sequencial e soma. E é aqui que está a delicinha. É como se a gente estivesse criptografando. É como se fosse um hash, um algoritmo de hasheamento. E eu uso exatamente números primos e a multiplicação para chegar em um resultado. Então, o que a gente faz, o que o nosso algoritmo faz é exatamente isso. A gente vai entrando em cada uma das strings do input, a gente mapeia cada caractere da string por um número primo, multiplica os números primos, a gente chega em um número final. Esse número final, por exemplo, 1562. Não importa a ordem dos caracteres, vai dar 1562. E é assim que a gente faz. A gente pega a string, converte cada caractere da string em um número, faz a multiplicação que vai resultar em um número primo. Este número primo vai ser a chave. A chave que, como valor, vai ser um array e esse array vai ter exatamente esses valores. EAT, TA e ATE, no caso desse exemplo. Então, aqui em cima, eu tenho um dicionário com números primos relacionados, né? Então, eu tenho um dicionário que passa cada caractere para um número primo. E eu tenho essa função chamada numerizar string. Essa numerizar string, ela começa com o produto sendo 1, tá? Porque produto é o produto de uma multiplicação, tá? Produto é o resultado de uma multiplicação. E é o seguinte, eu vou receber uma string, por exemplo, exatamente aquela que eu falei, por exemplo, EAT. E para cada caractere, esse for é exatamente para isso, eu vou pegar o produto e vou multiplicar o produto pelo número, que corresponde ao caractere. E isso vai me resultar exatamente naquilo. Então, vai resultar exatamente em, por exemplo, 1562, tá? Fazendo assim, eu já resolvi metade, 90% do desafio de agrupamento de anagramas está morto aqui. Está morto aqui, 90%, 95%. Por quê? Se a gente der uma observada, eu vou fazer aqui um console.log em objeto de agrupamento e eu vou dar um play. Observa o resultado. O que aconteceu? É porque eu deletei. Eu sou um gênio da lâmpada, eu deletei isso aqui. Era só para deletar isso aqui, eu deletei o de cima. Eu faço o console.log de objeto de agrupamento e você vai conseguir ver claramente no stdout que, olha só, 1562. Lembra do que a gente fez aqui? É exatamente 1562 para o EAT, TA ou ATE. Então, EAT, TA e ATE agrupados em 1562. BAT 426, TAN e NAT 6106. Então, aqui a gente criou literalmente um algoritmo que cria um hash, né? Ele hasheia. Na verdade, ele, usando números primos, ele faz a multiplicação, ele calcula o produto dos números primos através de um dicionário que converte cada caractere em um número primo. E aí a gente tem as chaves e os valores. Como que isso funciona? A gente começa com o objeto de agrupamento vazio, e esse for é para andar em cada uma das strings que estão dentro desse objeto, desse array strs que chega para a gente. A gente converte aquela string em uma string numerizada, então EAT vai virar 1562. E é o seguinte, se dentro do objeto de agrupamento ainda não tiver essa chave 1562, então eu vou criar essa chave 1562 e vou colocar como valor um array vazio. E aí, logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, exatamente aqui na posição 1562, empurre naquele array o strs
do index, que é exatamente aquela string, EAT ou TA ou ATE. E assim a gente termina exatamente com esse objeto, e a gente usa object.values para converter os valores de objeto em um array dos valores daquele objeto, e a gente retorna. Fazendo assim, a gente elimina todo e qualquer algoritmo de sorteamento, e a gente tem uma solução extremamente rápida. E se a gente parar para analisar o big O dessa operação, então vamos parar para analisar o big O dessa operação. Aqui a gente tem um loop. Então, um loop implica em O de n, ou seja, quanto maior a quantidade de strings, mais n eu vou ter. Só que cada string ela tem um tamanho, e aqui eu tenho um outro loop. Só que entenda, esse loop ele é sim um dentro do outro, tá? Só que não significa, ele é um loop um dentro do outro. Então você pode pensar, se tem um loop dentro do outro, é ON ao quadrado. Só que aqui a gente tem uma pequena questão, tá? Uma string, por exemplo, a EAT, ela tem 3 caracteres, tá? Ela tem 3 caracteres. E se a gente observar todos os testes aqui, geralmente tem de 1 a 3 caracteres, mas a gente pode observar aqui na descrição que as strings, a string vai ter de 0 até 100 caracteres. Vai ter entre 0 e 100 caracteres. Ou seja, esse loop aqui, ele é de fato um O na N, só que é uma escala linear que vai chegar até 100 caracteres. Esse N pode ser no máximo O na 100. No pior dos cenários, ele é um O na 100. Tá? Ele começa em 0 e vai até 100. Diferente desse aqui de baixo, que é 10 elevado a 4. É muito maior. Muito maior. Ele é tão grande, mas tão grande, 10 elevado à quarta potência, que é exatamente 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Esse valor aqui de baixo é tão maior que 100, que O na 100 é irrelevante para a gente. Levando a questão de que quanto maior esse número aqui, né, ou seja, quanto maior a quantidade de strings, mais operações vai acontecer. A string interna aqui, quando eu faço aqui essa conversão aqui do dicionário, faço o produto, é no máximo 100. Cada string tem no máximo 100 caracteres, mas aqui de baixo é O na N. Então seria, né, o resultado seria um O de N vezes 100. Esse é o limite. Só que como N pode ser até este valor grandíssimo que existia, acho que era 100 com mais 10 vezes 10, 10, 10, 10. Como era esse valor, tá vendo que esse multiplicado por 100 aqui é tão pequenininho perto dele que a gente pode eliminar. Ou não, tá? A gente pode pegar os dois zeros dele e adicionar aqui. Então, no pior das casos, é esse O que está elevado a 10 milhões. Como ele é escalável, ele só chega até esse tamanho aqui, tá? Esse é o máximo de tamanho dele. E aqui eu estou falando de um O na N vezes, ou melhor, um O na N vezes M, porque M é esse cara aqui, ele é um O de M, e esse aqui é um O de N, é um O de M vezes N. Esse é o big O de complexidade. Só que como M pode chegar no máximo, esse M aqui, ele vai chegar no máximo até 100, é como se fosse O de N vezes 100. E 100 é irrelevante para a gente. É muito mais importante esse 10 elevado ao quadrado do que esse 100. 10 elevado à quarta potência é a quarta potência, não ao quadrado. É muito maior do que 100. Então, eu posso dizer que a complexidade desse algoritmo é linear. O de N. Mas se você quiser falar de forma mais complexa, ele é um O de N vezes M, considerando esse de cima como M. Já que o de cima a gente tem um limite pequeno, ele é de 100. O de baixo seria 10 elevado até a quarta potência, que eu não estou achando aqui o elevado no meu teclado. Elevado até a quarta potência, mas isso aqui a gente pode chamar de N vezes 100. Tá? Então, ou assim, de forma comprimida, O de N, ou O de N vezes 100, ou na forma mais extensa, O de 10 elevado à quarta potência vezes 100, que seria mais uma coisa que 10 elevado à sexta potência, eu posso cair esse cara daqui. Por que sexta potência? Porque eu tenho aqui dois zeros, tá? É 1 vezes 100, então 1 vezes 10 de novo, então são mais duas potências. Tá? Então, ou assim, ou qualquer uma dessas formas aqui, tá? 10
elevado à quarta potência vezes 100. Qualquer uma dessas formas aqui são válidas. Aqui eu estou só comprimindo os valores aqui para o adn, porque de fato a complexidade Big O aqui é sim linear. Bem, é isso e espero que você tenha gostado e muito obrigado.